Bom, nessa aula aqui a gente vai falar sobre o Security Shell, ou SSH, que é uma ferramenta bastante utilizada, né, arrisco dizer que uma das mais utilizadas para acesso remoto em ambientes Linux, que é uma ferramenta muito interessante, que é justamente para você acessar e administrar, controlar um ambiente Linux remotamente. Então, a gente pode instalar aqui um servidor SSH, até para a gente estar dando uma brincada aqui. Então, vamos instalar lá. Eu já estou com o usuário root, apt install open ssh server. Aqui eu já tenho instalado. E uma outra ferramenta interessante é o NetTools. Então pronto, aqui eu já estou com essas duas ferramentas instaladas. Eu posso ver se o meu SSH está rodando. Service SSHD status. Está ativo e rodando. Se o seu não tiver, você pode rodar um serve SSHD start. No caso ele já estava rodando. E eu posso ver também se ele está rodando na porta padrão, né, que é a porta 22, com o netstat-ntpl. Aqui eu visualizo todas as portas abertas via TCP da máquina. E de fato a porta 22 aqui, ela está aberta. Então, como é que eu utilizo esse SSH? Então, por exemplo, eu posso abrir um terminal novo aqui. Abrir um terminal novo aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou me conectar com o usuário Eric. Oxi. Eric. Beleza. Uma vez aqui que eu estou com o usuário Eric, eu posso me conectar na máquina, né? Eu preciso saber o meu IP. Então eu dou um ifconfig aqui. Pego o meu IP. Deixa eu ver se o ifconfig tá aqui também. E eu posso me conectar com a seguinte sintaxe. SSH, nome do usuário, Messias, arroba, e o IP da máquina. Como aqui a porta padrão é a 22, né, que é a 22 aqui que está aberta, eu não preciso especificar a porta. Mas se eu tivesse que especificar a porta, né, caso ela não estivesse rodando na 22, eu posso passar o traço P. Né? Aqui eu vou especificar a porta 22 mesmo, mas eu não preciso, já que a porta 22 é padrão. É só para exemplificar como que você especifica a porta. Ele vai perguntar se eu quero... se eu tenho certeza que eu quero me conectar, eu vou dar um sim. Aí ele vai pedir a senha, vou colocar minha senha aqui e pronto. Eu me conectei à máquina. Tá aqui, eu estou conectado com o usuário Messias. O SSH é uma ferramenta bastante completa. Eu posso me conectar aqui agora com o usuário root, fazer o que eu preciso fazer. Além de simplesmente me conectar, eu também consigo transferir arquivos com SSH. Deixa eu ver se eu tenho a ferramenta aqui. Tenho, que é o SCP. Como que eu faço para transferir um arquivo usando SSH? É muito simples. Eu vou criar um arquivo aqui, não arquivo teste. Ah tá, calma aí. É que eu estou no usuário Messias, né? Eu estou na pasta do Messias com o usuário Eric. Não, arquivo texto. Olá, apenas um arquivo. Salvar o arquivo e agora eu vou usar o SCP para copiar esse arquivo. É basicamente, a sintaxe ela é bem parecida com o SSH, né? Eu utilizo o SCP, o nome do arquivo que eu quero copiar, o arquivo de texto, passo o caminho, né? Como eu já estou na mesma pasta, eu apenas especifico o nome. Se eu tivesse uma outra pasta, eu posso passar o caminho absoluto, Eric, do arquivo, o nome do usuário, que eu vou me conectar, arroba, o IP da máquina, 2 pontos, e eu passo o nome do arquivo. Eu vou passar o mesmo nome, arquivo texto. Ele vai pedir a senha do usuário para eu me conectar. Pronto, ele já fez a transferência. Como aqui ele só copia, ele não te conecta com a máquina. Agora eu posso me conectar de novo via SSH, colocar a senha e tá aqui o arquivo de texto. Né? É uma ferramenta bastante útil quando você quer transferir arquivos entre sistemas Linux. Então eu posso
mostrar aqui também uma outra funcionalidade, que nem todo mundo acaba, que sabe dela, né? Que é que o SSH, ele também tem um ambiente gráfico ali, né? Para fazer ele funcionar. Então, por exemplo, eu vou sair aqui da conexão, que eu estou no SSH ainda. Voltei. Antes disso, eu vou verificar como é que está a configuração do meu SSH. Então, aqui como usuário root, eu vou visualizar o arquivo /etc sshd underline config. E lá embaixo, um pouquinho. Lá embaixo eu vou caçar por essa configuração aqui, ó. x11 forward yes. Se no seu ele tiver comentado, basta você descomentar. Descomentou, como aqui eu não precisei mexer, eu não preciso fazer mais nada, já está funcionando. Mas se você tiver alterado esse arquivo de configuração, você precisa reiniciar o seu SSH, service sshd restart. Reiniciou bonitinho, não deu erro. Agora, eu posso me conectar novamente com o usuário, só que aí eu vou passar um outro parâmetro, que é o parâmetro X. Só para vocês verem melhor, porque aqui eu estou na VM, né? Então não vai dar tanto, não vai dar aquela sensação, né? Então eu vou copiar o comando todo aqui, na verdade, e vou usar a minha máquina aqui real. Vou usar a minha máquina real, aqui eu tô eu já tô com a VM em modo bridge. Vou colocar a senha. E pronto, eu posso tentar abrir agora alguma ferramenta gráfica, né? Por exemplo, o Gnome Disks, que é uma ferramenta para gerenciamento de disco. E pronto, essa aqui é a ferramenta do Gnome Disco lá do meu servidor, lá da minha VM. Então, se eu fechar aqui, por exemplo, e abrir uma outra ferramenta, como o Nautilus, aqui eu consigo ver as pastas, né, lá do meu servidor. Se eu voltar um pouquinho, por exemplo, se eu vier aqui em Outer Location, Computer, Home, por exemplo, só para você ver, que eu tenho o usuário Eric e o usuário Messias. Eu não tenho esse usuário Eric na minha máquina, né, aqui na minha máquina real. Então é uma funcionalidade muito interessante, que nem todo mundo acaba sabendo que ela existe aqui no SSH. Mas ela, lembrando, ela só funciona se você tiver um ambiente gráfico com x11 na sua máquina e se o arquivo de configuração tiver configurado para funcionar desse jeito. Então é uma ferramenta bastante interessante, bastante poderosa, dá para fazer muita coisa com ela. Então é isso daí.